Romanos 10, de 1 a 15, diz assim, acompanha comigo aí na sua Bíblia, ou aqui no telão também. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou o testemunho de que eles, tendo zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes ao teu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. O verso 17 ainda diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Nós vemos aqui neste texto da palavra de Deus algo que Paulo está nos ensinando muito importante para as nossas vidas. E Romanos, alguns entendem ser um livro difícil, mas na verdade Paulo traz vários aspectos para exatamente deixar essa questão tão difícil de entender Deus e a sua eleição e a sua soberania e o seu poder, em como ele age, em como ele salva o perdido, exatamente para explicar através de ilustrações, através de lembrar do que o povo de Deus passou, para que pudessem entender como que Deus age nos corações. E a confissão de fé que nós vamos ver aqui no capítulo 10, ele vai falar dessa responsabilidade que cabe a nós, uma responsabilidade humana, né? E que nós podemos fazê-la de maneira errada, e que Deus espera de nós que a gente faça de maneira correta. Então, nesse sentido, nós vamos observar aqui na carta aos Romanos o como nós precisamos entender esta confissão de fé, o que ela envolve na nossa vida. E para que a gente tenha uma ideia de como isso é importante, queria lembrar os irmãos de 2 Samuel capítulo 1. Você não precisa abrir lá, mas nos versículos de 1 a 10, vai falar ali de um homem que chegou para Davi, e Davi ainda não foi ungido, ou não foi declarado como rei de Israel, mas o primeiro livro de Samuel mostra ali, termina o livro mostrando a morte de Saul. E aí no capítulo 1 do segundo livro, chega um homem para Davi e diz: Davi, eu vi que Saul morreu. Ele perguntou para este homem, Davi perguntou para este homem sobre Saul, e esse homem falou: ele está morto, assim como seus filhos, e eu trouxe aqui a coroa dele e tudo mais, do Senhor, e ele estava ali e eu matei. Mas aquele homem não tinha matado Saul. O texto no final do primeiro livro diz que Saul pediu para que o seu escudeiro o matasse, e aquele escudeiro disse não, e Saul então pega a espada e se mata, um suicídio naquele momento. E aquele homem então
diz para Davi que foi ele, e aquilo se vira contra ele mesmo, porque depois Davi vai mandar matá-lo, porque ele matou um rei de Israel. Aquele homem confessou que ele era o assassino do rei, e talvez ali querendo ganhar pontos com Davi, porque olha, Davi, eu trouxe aqui a coroa do rei, agora é sua. E ele confessou uma mentira, ele confessou algo que ele não fez. E nesse sentido, nós também precisamos tomar cuidado com as confissões que nós fazemos, pois estas confissões falsas, querendo agradar a Deus, também vão ter consequências graves para a nossa eternidade. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o povo de Israel estava também não compreendendo o que é confissão pela fé, o que é a justiça pela fé. Eles não estavam entendendo, eles estavam acreditando que era pelas obras. E nesse sentido, se você voltar um pouco aí do capítulo 1 de Romanos, como Paulo vai começar a descrever sobre a fé, e ele fala muito sobre a fé, até um texto em que saltou aos olhos de Martim Lutero, ali na Reforma Protestante, quando ele leu o verso 17 do capítulo 1, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí ele vai começar agora a desenvolver e mostrar isso, de que a nossa confissão tem que ser pela fé e não pelas obras. E ele vai mostrar essas duas situações em que o povo de Israel não entendeu, e que assim também eles acabaram falhando. E no capítulo 1, então, ele fala dos gentios ou de pessoas pagãs que naquele momento estavam ali vivendo as suas vidas e transformando a glória de Deus em glória de homem e fazendo coisas que, em vez de glorificar a Deus, estavam rejeitando a Deus. E aí os judeus olhando para o mundo, olhando para essas pessoas e se gabando de que nós temos Deus, nós temos aliança, nós temos as promessas do Senhor, nós temos tudo, mas não adianta nada, porque no capítulo 2 Paulo agora vai falar: vocês acham que vocês são indesculpáveis? Eles são indesculpáveis pelas coisas que eles fazem, porque Deus revelou ao homem pela natureza criada, mas o homem não glorificou a Deus. Mas vocês também são indesculpáveis. No capítulo 2 ele vai dizer sobre isso, de que eles estiveram com a lei, eles sabiam tudo da lei de Moisés, mas eles não cumpriram a lei como Deus queria. Então agora gentios e judeus são indesculpáveis. E por isso no capítulo 3, um texto que nós todos conhecemos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Gentios, judeus, todos pecaram, porque não deram glória a Deus, porque não reconheceram a Deus, que não glorificaram a Deus. Mas o povo de Deus, o povo chamado povo de Deus, que tinha a lei de Deus, também não glorificou a Deus, porque tinha as leis, mas não viviam segundo as leis. Todos pecaram, todos pecaram. Então, no capítulo 3, ele vai até citar o Salmo de número 14, o Salmo 53. Paulo faz muito isso aqui no livro de Romanos, lembrando sempre o Velho Testamento e as coisas que ele vai falando que não, as obras não salvam. O salvo, ele vai ser justificado por Cristo. Ele é justificado gratuitamente no verso 24 do capítulo 3. E assim eles deveriam entender. E ele termina o capítulo 3 dizendo: concluímos, versículo 28, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios.
sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. É tudo pela fé. Tanto aqueles que viveram no Velho Testamento como no Novo Testamento, e nós hoje todos somos justificados pela fé. No capítulo 4 ele vai lembrar então de Abraão. Ele vai usar o exemplo de Abraão para mostrar essa justificação pela fé, de que Abraão creu no Senhor. E Hebreus capítulo 11 diz que Abraão foi obediente a Deus, porque cria que Deus era poderoso para fazer aquilo que Abraão não conseguia fazer. E ele levou o seu filho Isaque para ser sacrificado em capítulo 22 de Gênesis. E lá em Hebreus 11 diz que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Porque se Isaque era o filho da promessa, então, e não haveria outro, então só Deus poderia fazer isso. Pela fé. Abraão vivia pela fé. Ele creu que Deus poderia trazer, ele já com 100 anos de vida, ter um filho. Isso era impossível. Mas ele cria em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Então, no capítulo 5, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora ele começa a entrar aqui na ideia da justificação pela fé. De que nós não somos justificados pelo que fazemos. Somos justificados pelo que Cristo fez. E não pelo que fazemos. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor viu em quantos cultos eu fui? Quantas vezes eu li a Bíblia? Quantas vezes eu orei? Eu não poderei chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor viu quantas pessoas eu batizei? Quantas pessoas vieram professar a fé em que eu... Não. Tudo é obra de Deus. É obra do Senhor. Não do pastor. Não de nós. Justificados pela fé. E assim como a morte veio por um homem, Adão, assim também a vida veio por um homem, Cristo. E assim Paulo vai desenvolvendo isso e vai falar da graça no capítulo 6, onde ele nos mostra esta maravilhosa graça, superabundante graça, mas não é porque se manifestou a graça em nossas vidas que nós vamos continuar vivendo pecando. E ele fala sobre isso no capítulo 6, que agora nós somos escravos da graça. Nós não somos mais escravos do pecado, mas escravos da graça do Senhor. E que nós temos essa alegria. E que agora ele vive essa luta no capítulo 7, quando ele mostra essas duas leis dentro do seu corpo, porque o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer está constantemente fazendo. E ele termina dizendo: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele termina no capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Não é comigo, não sou eu que me salvo, mas é Jesus. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que luta que nós vivemos. E Paulo entendia muito bem isso. No capítulo 8, então ele traz esse sofrimento, essa angústia e esta luta, porque ele vai falar da carne e do espírito militando. E nós vivemos essa luta, coisa que pessoas que ainda não se renderam ao Senhor não têm. Elas continuam escravas do pecado, mas nós fomos libertos do pecado por Cristo Jesus. Mas apesar de sermos libertos do pecado, estamos em constante luta com o pecado. Essa luta não existe em quem ainda não professou sua fé em Cristo. Ela continua escrava do pecado. Nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Cristo fez isso por nós na cruz. Mas o pecado ainda está presente, porque nós estamos no mundo decaído. E Paulo fala isso no capítulo 8, mostrando esse sofrimento que o mundo geme, as pessoas sofrem, a criação geme, e nós também gememos. Nós também sofremos. Mas aí chega no capítulo 9, que Paulo mostra que a soberania de Deus para dizer ao judeu assim:
Você está achando que eu não tenho poder para salvar? Eu sou soberano. Deus é quem decide quem Ele quer salvar e quem Ele não quer salvar. E o que você vai fazer? Versículo 19 do capítulo 9: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro faça um vaso para a honra e outro para a desonra? Você é vaso de honra aqui ou não? Amém? Um vaso de honra que Paulo leu lá em 2 Coríntios capítulo 4, vai dizer que dentro desse vaso nós carregamos um tesouro, que é o Evangelho, que ele vai dizer ali. Nós somos esse vaso de honra ao Senhor. Ele nos transformou em vaso de honra. Mas existem outros que são vasos de desonra, e é Deus quem faz isso. E Paulo tem tanto amor pelos judeus, que nos versículos de 1 a 5 do capítulo 9, ele está disposto até a perder ou ir para o inferno, para que vejam os seus irmãos judeus sendo salvos. Mas depois ele traz à luz a esse entendimento, dizendo: israelita não é a nação, israelita é quem entregou a vida a Cristo, é quem, o verdadeiro israelita é aquele que tem fé no Senhor. E ele então vai tratando e trabalhando essa questão da soberania de Deus, em que ele age com misericórdia na vida de um e endurece o coração de outro, como ele fez com o Faraó. E assim ele termina o capítulo 9 com essa falta de entendimento dos judeus. Ele diz aí no versículo 30 do capítulo 9: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia aqui decorre da fé. E Israel, olha só, versículo 31: e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Eles buscaram tanto e eles viveram tanto debaixo da lei de Moisés, mas não compreenderam a lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. Faltou fé. Eles acreditavam que era só cumprir a lei e que Deus estaria satisfeito com isso, mas eles não tinham fé. E assim, como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Quando Jesus chegou, eles rejeitaram Jesus. Jesus é essa pedra de tropeço, porque ele veio para ser rocha e para que eles confiassem em Jesus como Filho de Deus, e eles rejeitaram Jesus como Filho de Deus. Eles não tiveram fé no Senhor. Esse foi o problema. Então chega o capítulo 10, que é o capítulo que eu quero falar aqui sobre essa responsabilidade. Apesar da soberania de Deus, Paulo está mostrando agora que há uma parte de nós, há uma parte de responsabilidade nossa. E aí, para você guardar bem esses 15 versos iniciais aqui, a confissão de fé que salva envolve entendimento, dos versículos de 1 a 4. Nós vamos perceber aqui que Paulo vai nos mostrar que é necessário um entendimento. A nossa fé não está desassociada da razão. A nossa fé é racional, como Paulo vai dizer em Romanos 12. Dos versículos de 5 a 11, a confissão de fé envolve também coração e boca. Isso que os irmãos fizeram aqui nessa noite não é só um ritualismo, mas é algo que a Bíblia nos ensina a fazer. Eu tenho que confessá-lo com a boca, mas eu só confesso com a boca o que vem do coração. Dos versículos de 12 a 15, nós vamos ver aí também
que a confissão de fé que salva envolve também os ouvidos e os pés. Entendimento, coração e boca, ouvidos e pés. É necessário tudo isso na nossa confissão. Vamos entender isso. Versículos de 1 a 4 que nós lemos aí, nós vemos claramente que Paulo está dizendo que o desejo dele é que os seus irmãos israelitas fossem salvos. Ele já expressou isso nos versículos de 1 a 3 do capítulo 9 também. E assim ele entendia e desejava muito que aqueles irmãos fossem salvos. E ele diz aí, a favor deles, dos israelitas, eu falo isso, a minha súplica é para que sejam salvos. E essa expressão aparece aí também no versículo 9, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres em Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E o versículo de número 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja como Paulo vai colocando aqui o seu interesse em mostrar para aqueles irmãos: é necessário, você quer ser salvo pela fé, é uma confissão de fé. E aqueles irmãos, o triste é que eles eram zelosos por Deus. No versículo 2 ele diz aí: porque lhe dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, coisa boa, porém não com entendimento. É possível nós termos zelo por Deus, mas sem entendimento. É possível desassociar as duas coisas. Eu ter um desejo por Deus, uma paixão por Deus, uma contrição e uma compulsão de estar na presença do Senhor, mas sem entendimento. E quantos dos nossos dias também vivem isso hoje? De não ter entendimento, assim como os israelitas naquele momento em que Paulo está querendo, desejando, suplicando que eles fossem salvos. E que eles eram zelosos por Deus, mas sem entendimento. E aonde estava a falta de entendimento deles? Versículo 3: porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Três coisas aqui no versículo 3 que nos revelam esse problema de desentendimento ou de desconhecimento, do que Deus está querendo. Primeiro ele diz: desconhecendo a justiça de Deus. Eles conheciam muito bem a justiça de Deus, mas não interpretaram pela fé. Eles interpretaram como algo prático, em que se eu fizer isso, pronto. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te no dia de sábado para o santificar, honra o teu pai e tua mãe, e assim vai. E eles cumpriram isso rigorosamente com zelo. Lembra lá do jovem rico? Senhor, tudo isso eu estou praticando. Mas na hora que Jesus falou para ele: que bom, então agora vende tudo que você tem e me segue. Aquele homem saiu, foi embora. Não entenderam a justiça de Deus, o que Deus está esperando. Ou seja, observar a lei do Velho Testamento, mas não cumpri-la com fé. Eu estou separando e achando que só fazer aquilo é que vai me garantir a salvação. Segunda coisa que o versículo 3 nos diz: procurando estabelecer a sua própria. No lugar da justiça de Deus, eles colocaram a sua justiça própria. Não, Deus tem que fazer do jeito que eu acho que tem que ser. Mas não é assim que a gente aprende da Bíblia. Nós é que temos que fazer o que Deus nos ensinou a fazer. E não eu acho que é assim. E eles colocaram a sua, estabeleceu a sua própria justiça. E isso é um problema. Terceira coisa: não se sujeitaram a que vem de Deus. Quantas vezes a gente é confrontado pela palavra de Deus e a gente fala assim: isso aqui não. A gente não se sujeita, a gente tem problema de ser submisso a Deus.
Aí Deus, na palavra, nos ensina a fazer algo, a dizer algo. Aí a gente diz assim: ah, isso aí é muito para mim. Não, isso eu não vou fazer não. Isso eu não vou cumprir não. Porque a gente tem um coração duro. Ontem pela manhã, na reunião dos oficiais ali, Dionísio levou uma palavra para nós, ali para os oficiais, e falou no momento disso, de como nós precisamos pedir a Deus que quebre a nossa cerviz. Nós somos gente de dura cerviz, né? Vem de coluna cervical, né? A nossa coluna não se dobra. A gente é mais parecido com um cedro, que é rígido, duro, do que com a palmeira. Quando o salmista lá diz que o justo florescerá como a palmeira, se você observar a palmeira quando vem ventos, quando vem chuva forte, ela se dobra. Como a gente tem dificuldade de se sujeitar à palavra de Deus. E os israelitas naquele momento, Paulo está dizendo aqui que eles, desconhecendo a justiça, eles não procuraram entender melhor a justiça de Deus, o que Deus queria deles. Eles colocaram a sua justiça própria: é assim que eu quero viver, e assim eu vou viver. É o que as pessoas fazem hoje, e é por isso que a gente tem tantas denominações no mundo, porque cada um quer viver de um jeito, cada um quer seguir a Deus do seu próprio jeito. E terceiro, não se sujeitar ao que vem de Deus. Aí Deus estabelece a sua, mas não, eu não quero, eu vou formar a minha justiça, é assim que eu quero viver, é assim que eu entendo, é assim que eu interpreto, é assim que vai. Meus irmãos, isso foi um problema. E a nossa confissão de fé, ela envolve entendimento. A gente tem que compreender a palavra de Deus para fazer a confissão. Por isso que os irmãos passaram por esse momento de estudo durante o ano. Assim como a gente vê em Atos capítulo 8 ali em Filipe com o eunuco. Antes do eunuco dizer que queria ser batizado, primeiro ele falou assim: como eu vou entender se não tem quem me explique? Ele estava lendo Isaías sem entender o que estava sendo dito. E nós passamos por isso. Quantas vezes a gente lê a Bíblia e não entende? Mas aí Filipe foi lá e explicou para ele do que se tratava Isaías, aquele texto de Isaías que ele estava lendo. E quando pararam o carro naquele lugar, não foi Filipe que fez a pergunta: você quer batizado? Mas foi ele mesmo falando: o que me impede ainda de ser batizado? Quando nós entendemos a fé, nós compreendemos a fé, a gente toma uma decisão, a gente quer confessá-la. Mas essa confissão de fé não é algo pela emoção, pelo desejo, pela vontade própria, é também pelo entendimento do que Deus fez nas nossas vidas. E como os irmãos professaram a fé aqui, né? Eles creem na sua regra de fé e prática, o Velho e o Novo Testamento. Ou seja, nós não rejeitamos o Velho Testamento. Nós interpretamos o Velho Testamento à luz de Cristo. É à luz de Cristo que é com os olhos de Cristo que nós olhamos para o Velho Testamento. E não com uma lei rígida, dura, em que Moisés, Paulo e Jesus vão dizer: cumpre isso e você viverá. O problema é que se você tomar essa decisão de cumprir isso e viver por ela, você vai descobrir que você não consegue viver por ela. Você não consegue cumprir as leis do Velho Testamento por si, se não for Cristo na sua vida, se não for o Espírito Santo na sua vida. Você não consegue. Você precisa, pela fé no Senhor Jesus e cheio do Espírito Santo, então você vai compreender aquelas leis do Velho Testamento. Paulo vai então concluir essa primeira parte com essa frase: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Os teólogos têm trabalhado muito nesse texto exatamente por causa da palavra fim, que pode ser tanto término, mas também pode ser alvo, objetivo.
Se a gente pensar na questão de término, podemos cair no erro de interpretar que o Velho Testamento não serve mais. E aí não vamos ter um problema, porque aí a gente pode rasgar o Velho Testamento da nossa Bíblia, né? Porque o fim da lei é Cristo, então não serve mais. Mas Paulo vai nos instruir. Olha o capítulo 3, versículo 31, que ele diz, capítulo 3, versículo 31, e aí isso vai nos trazer luz para compreender que esse fim da lei não é o término da lei e a rejeição da lei, mas ele diz aí no versículo 31 do capítulo 3, anulamos pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O próprio Paulo está nos ensinando aqui que a lei não deve ser anulada, a lei não deve ser rejeitada. Capítulo 7 de Romanos ainda, verso de número 7, olha só, que diremos pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. A lei é útil, ela é necessária para a nossa vida. Gálatas capítulo 3, Paulo vai nos trazer agora algo maravilhoso sobre como é importante a lei para nós. Gálatas capítulo 3, versículos de 24 a 26 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, né? E o aio, para que você entenda, o aio era um tipo de educador da época de Paulo, né? Um educador grego que era contratado para educar as crianças. Ele tinha tanta autoridade que se a criança fizesse alguma coisa errada, ele tinha autorização dos pais para bater nessa criança, para dar lá, no nosso caso hoje seria uma chinelada, né? Mas naquele dia era vara, né? O aio era esse educador, o aio era esse corretor ou esse instrutor. Mas ele diz aí, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei do Velho Testamento era para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que viver, porque a lei me ensinou. Mas agora eu não preciso mais dela, eu preciso de Cristo. Ela me levou até Cristo. E agora em Cristo eu vou viver contrário a essa lei? Não, eu aprendi através dela o que é viver em pecado. Mas agora Cristo me ensina. E Cristo agora é aquele que me instrui e me ajuda. Porque lá em 1 João capítulo 2 diz que nós não devemos pecar. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E nós pecamos ou não? Às vezes nós caímos em deslizes, né? Mas agora a gente tem não uma lei para nos condenar para o inferno. Agora a gente tem um Jesus que advoga por nós. Por isso que a nossa fé, a nossa confissão é pela fé e não pela lei. Então, nós vemos aí que essa fé que nós professamos, que nós confessamos, ela envolve entendimento. Precisamos compreender de Gênesis a Apocalipse, com os olhos de Cristo, olhar para a Bíblia, para compreender a nossa fé. Porque hoje em dia muita gente não entende o que é fé ainda. Olha a fé como um positivismo, como algo que vai dar certo, né? De que eu creio, né? E triste, né? Que nós estamos chegando nesse fim do ano, aí a gente vê o pessoal, né, observando as previsões para o ano que vem, aquele negócio todo, né? E infelizmente de crentes que não entendem isso, faz até filhinha, né? Vai dar certo, o ano que vem vai ser melhor. Não, a nossa fé não é isso. A nossa fé não é de crer que tudo vai dar certo. A nossa fé é crer, a nossa fé crê que
tudo vai acontecer conforme Deus quer. Que Ele está no controle das nossas vidas. Que Ele é que dirige os nossos passos. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eu vou ser salvo por meio de Cristo, não por meio da lei. Segundo, dos versículos de 5 a 11, nós vemos aí Paulo agora desenvolvendo a importância do coração e da boca. E que nestes versos ele vai lembrar de Moisés, dos versículos de 5 a 8, lembrando que Moisés ensinou ao povo ali em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30 vai exatamente falar sobre isso. Deuteronômio 30, de 12 a 14. Moisés vai dizer o quê? Deuteronômio 30, de 12 a 14: não estás no céu para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, para nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Só que agora Paulo interpreta aqui, cheio do Espírito Santo, transformando algumas palavras para nós e dizendo que quem subirá ao céu, no versículo 6, isto é, para trazer do alto a Cristo. Só que Moisés estava falando da palavra. Mas se a gente lembrar de João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus. Ou seja, aquilo que era a palavra para Moisés, Paulo agora interpreta, cheio do Espírito Santo, para dizer: a palavra é Cristo. O que Moisés está dizendo é isso aqui. E que você vai subir lá no céu para buscar Cristo? Ou você vai descer à terra e vai ressuscitar a Cristo? Você tem poder para isso? Para subir no céu e para descer lá entre os mortos? Não. Está vendo como a gente não tem capacidade? A justiça decorrente da fé, assim diz, por isso no versículo 6 ele coloca isso. A justiça decorrente da fé não pergunta no coração quem que vai lá, quem que vai subir ao céu e quem que vai descer entre os mortos. Não, mas a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, exatamente como Moisés disse. Ela não está longe, e graças a Deus pela reforma protestante, porque agora a palavra está na mão de todos nós. Amém. Você e eu podemos ver, e como os bereanos, você pode observar se eu estou sendo fiel às Escrituras ou não. E assim, olharmos também para todo aquele que fala da palavra, se ele está na palavra ou se ele está fugindo dela. Porque hoje nós temos ela na nossa mão. Hoje nós podemos estudá-la, hoje nós podemos olhar para ela, ela está perto de ti. E mais do que só a palavra escrita que está na nossa mão, mas a palavra encarnada que veio até nós, Jesus Cristo. A palavra encarnada agora faz parte das nossas vidas. A palavra encarnada mostrou para nós o que é viver de maneira que agrada o Senhor. Cristo Jesus é o nosso exemplo. Ele vai ser considerado por Paulo como um padrão para a nossa vida ali em Coríntios e Gálatas e Efésios. Ele vai ser o padrão da nossa maturidade. É nele que nós nos espelhamos. Ele cumpriu toda a lei fielmente, não falhou em nenhuma. É nele nosso alvo, em Cristo Jesus. Então, nesse sentido, agora no versículo 10 ele diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Um teólogo vai dizer que o coração não é meramente a sede da afeição ou emoção, mas segundo o uso bíblico, ele é o cubo da roda da existência da vida humana.
É nele que reside lá a nossa intelectual, a nossa vida intelectual, emocional, volitiva, os seus desejos todos, a sua vontade, vem tudo do coração. Por isso, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E Jesus, em Mateus 12, vai dizer que o que está cheio do nosso coração, a nossa boca vai falar. Nesse sentido, então, a fé, ela tem de estar no coração para que a nossa boca professe. Se a nossa fé não está no coração, a nossa boca professar, tem um problema aqui. Tem um problema dessa associação, desassociação, né? E nós precisamos compreender isso. Sem essa fé, qualquer confissão com os lábios seria mera zombaria. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, Jesus falando, naquele dia vão chegar pessoas e vão falar, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer o quê? Parte de mim, que eu não vos conheço. Confissão sem o coração. Eu posso até falar de Jesus, eu posso professar, eu posso anunciar o nome dele, mas se o coração não tem essa fé, está errado. E ainda que haja fé no coração, não se requer apenas confissão com os lábios, mas plenamente natural que a fé seja genuína, como em Atos 4:20, nós vemos Pedro e João ali com aquele paralítico. Fé e confissão devem ser combinadas, e vários textos nos mostram essa realidade. A fé é a raiz e a confissão, a fé é a raiz e a confissão, o ramo da planta. Fé interior e confissão pública andam juntas e são essencialmente uma coisa só. Fé sem confissão seria espúria e não passaria de mero religiosismo estéril, mas também confissão sem fé seria vaidade, palavras jogadas ao vento. O conteúdo do que se crê e o conteúdo da confissão tem de ser o mesmo. O coração deve reger a boca e esta deve falar daquilo que está cheio do coração. O cristianismo não é apenas uma crença, mas sobretudo uma confissão. Por isso que a igreja presbiteriana é também chamada de igreja confessional, porque a gente fala com a boca aquilo que a gente crê. É necessário isso. E quanto mais a gente encher o coração da palavra de Deus, mais a nossa boca vai falar. Eu lembro um tempo na minha vida em que eu trabalhava em indústria, ainda não havia sido ordenado pastor, mas eu gostava muito de ler. E às vezes, na hora do almoço, nas rodas ali de conversa, sempre tinha um versículo bíblico. E aí, eu lembro que em um determinado momento, alguém incomodado com aquilo falou, para, você só fala de Bíblia. Você só fala texto bíblico, para com isso. As pessoas se incomodam. Mas a verdade é que quando o nosso coração está cheio, a nossa boca exterioriza tudo aquilo que o nosso coração está cheio. E aqui cabe uma reflexão para a nossa vida. Do que você tem mais falado? Suas redes sociais, o que tem mais sido escrito? O que mais você tem digitado no seu WhatsApp? O que mais a sua boca tem professado? Tem falado? Mais da palavra de Deus? Ou mais de política? Mais das questões de ideologia? Das brigas? De futebol? O que mais? Que nós mais gastamos tempo com a nossa boca? A boca fala do que está cheio do coração, e com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz no versículo 11, todo aquele que nele crê não será confundido. Mais uma vez,
Paulo lembrando aqui de outro texto da palavra do Senhor ali em Isaías 28, 16. Isso aqui é uma garantia da nossa salvação. Versículo 11 é uma garantia da nossa salvação. Por último, não só o entendimento, não só o coração, não só a boca, mas também Paulo vai dizer aí uma cadeia de situações em que ele coloca também os ouvidos e também os pés. A confissão de fé que salva envolve também os ouvidos e os pés. E a confissão de fé de Westminster também diz isso, que aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus escolheu, Ele vai salvá-los, e não há como Deus errar com eles. Mas o mesmo Deus que vai eleger e salvar é também quem determinou os meios pelos quais seriam salvos. E é isso que Paulo está fazendo aqui, quando ele diz: pois há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor é o Senhor de todos. Não há rico, pobre, de cor de pele diferente, nacionalidade, idade, gênero, nada disso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva quem Ele quer. E é por isso que a gente vê no capítulo 9 ele salvando Paulo, que era um perseguidor da igreja, mas no capítulo 12 ele matando Herodes, que ali queria se exaltar como Deus. Ele salva quem Ele quer. Ele salva ricos e pobres, Ele salva todos. Ele salva gregos, Ele salva judeus, Ele salva japoneses, Ele salva brasileiros, Ele salva quem Ele desejar. Mas o meio pelo qual Deus também usa, Ele também instituiu e não nós. Interessante que Jesus vai dizer sobre isso ali em Mateus, quando Ele fala daquelas 3 cidades: Ai de ti, Betsaida, Corazim e Cafarnaum. E Ele fala contra aquelas cidades, dizendo: vocês receberam tantos milagres, mas vocês não se arrependeram. Alguns dizem, que milagre salva, e Jesus está dizendo e nos ensinando ali que não. Porque tem gente que vai receber tanto milagre na vida e mesmo assim não vai ser salvo. Milagres. Essas 3 cidades receberam tantos milagres, o que Jesus esperava era que eles se arrependessem, e não se arrependeram. Mas Jesus não deixou de fazer milagre. Então, às vezes, em algumas rodas de conversa, em alguns momentos de estudo ali, de conversa com alguns irmãos ali em Jacareí, quando estava na outra igreja, algumas pessoas falam: pastor, mas aquela pessoa recebeu um milagre, ela foi curada do câncer, ela não é uma eleita. Em nenhum momento das Escrituras a gente vê isso, de que alguém que recebeu um grande milagre foi salvo. Mas a salvação vem pela fé, e a fé que vem pelo ouvir. É isso que ele diz aqui agora nos versículos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo está colocando aqui uma questão que ele gosta de usar muito. Ele já fez isso em outros momentos, por exemplo, ali no capítulo 5. Olha só o capítulo 5, o que ele faz aí no versículo de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Veja como ele faz: tribulação, perseverança, experiência, esperança. É um jeito que Paulo gosta de escrever, e que Deus usa isso de uma maneira maravilhosa. Capítulo 8, olha como ele fala também dessa maneira. Romanos
Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, porquanto aos que antemão conheceu, também predestinou, e para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Ele faz uma cadeia aqui de uma sequência lógica das coisas que acontecem na vida cristã. E Paulo faz isso em vários outros textos, em várias outras cartas também. E o que ele está fazendo aqui agora, no capítulo 10, é fazendo isso de forma contrária. É como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, ele está agora pegando o quê? 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, a confissão de fé vai acontecer a partir do que se ouvir. Né? E aí ele começa a falar sobre isso. Como invocarão? Se para invocar e ser salvo, é necessário que alguém ouça. É necessário que alguém, para que creia, ela tem que ouvir. Sem ouvir, ela não vai invocar. E se ela não invocar, ela não vai ser salva. Olha como Paulo está associando as coisas aqui de uma maneira profunda e espiritual e séria para a nossa vida. Séria por quê? Porque quando a igreja se cala, tem um monte de gente deixando de ouvir. E ele vai continuar. Como ouvirão se não há quem pregue? Para que a pessoa ouça, é necessário que alguém fale. É necessário que alguém diga. A voz de alguém precisa ir até o ouvido daquele que Deus quer salvar. É esse o método que Deus escolheu para salvar. Deus determinou esse método. É pela pregação. Mas eu preciso pregar para que eu chegue aos ouvidos. E aí ele coloca também a questão dos pés. E como pregarão se não forem enviados? Eu preciso ir para pregar, como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Ele mais uma vez citando aqui Isaías 52, 7. E interessante que no contexto de Isaías, era um mensageiro que estava anunciando, né, a vinda ou o retorno do pessoal do cativeiro. E ele era considerado como alguém de formosos pés, porque ele trouxe uma boa notícia. E o evangelho, a palavra evangelho significa o quê? Boas novas, boas notícias. E que para o povo de Israel, naquele momento de voltar do cativeiro, aquele mensageiro foi considerado, que pé maravilhoso você tem, né? Você vê aqui, dá uma boa notícia para nós. Que a gente vai voltar agora para a nossa casa. Ou seja, a confissão de fé vai exigir que nós só vamos poder fazer a confissão se nós ouvirmos alguma coisa, se nós ouvirmos a mensagem. Mas esse ouvir da mensagem foi de alguém que se prontificou aí. Os irmãos tiveram um trabalho maravilhoso com as crianças, que ontem, né? Eu vi as fotos, que coisa maravilhosa. Quantas crianças. E gente, não menospreze o que Deus pode fazer na vida de uma criança. A palavra plantada, a semente colocada, vai germinar. Vai germinar. Seja na vida de uma criança, ou seja a vida de um idoso. Não importa a idade. Não importa quem. Não importa a nação. A mensagem vai chegar. Ou seja, nessa confissão de fé também, nós podemos observar aqui que ao mesmo momento em que nós confessamos a nossa fé por algo que nós ouvimos, quando ele fala aqui dos formosos pés, isso nos desafia, de que agora eu confessei, mas agora também eu tenho que usar a minha vida para trazer outro. Deus vai usar a minha vida agora para que o outro venha até Cristo. O seu pé agora que Deus vai usar. Você que confessou, os irmãos que professaram a fé, Deus vai usar a sua vida agora no trabalho, na vizinhança, no meio da família. Porque lá em 1 Pedro capítulo 3
fala lá do nosso testemunho de vida e da mulher ali falando da submissão da mulher para com Cristo, para com o que Cristo fez, e ele fala ali no final do capítulo 2, Pedro falando, e ele diz lá que não seja pelo muito falar, mas ser pelo seu procedimento, ganhe o marido que ainda não obedece a palavra. Ou seja, mulher que não tem ainda o marido cristão, ou o homem que não tem a mulher cristã, o seu procedimento agora é uma confissão de fé. O seu procedimento agora de viver a vida de Cristo é uma confissão de fé. Às vezes não é pelo muito falar, mas só pelo testemunho a gente pode ganhar outro. As pessoas estão observando. Como Hebreus 12 diz, tem nos a rodear uma grande nuvem de testemunhos. As pessoas estão vendo como nós estamos reagindo, o que nós estamos falando, como nós estamos procedendo diante da sociedade. Então, meu querido, o que eu queria deixar para você nessa noite é isso. Confissão de fé vai envolver a sua vida como um todo, seu entendimento, seu coração, seus lábios. Mas o coração e os lábios só vão manifestar a sua confissão de fé pelo que você ouviu, e isso também vai levar os seus pés a anunciar o Senhor para outro, porque é esse o método de Jesus e que Deus instituiu para salvar o pecador. Que Deus nos abençoe, irmãos, e para que assim venhamos a ter muitos outros confessando a fé de Jesus, muitos outros, através de um coração cheio de fé que professa a fé com a boca, e também de uma fé que vem pelo ouvir a pregação, mas uma pregação também de alguém que se prontificou a ir e a anunciar o Evangelho.